Olá, amigos e amigas, começando aí mais um vídeo. Bom, esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre a forma que eu traço o Fibonacci e para que eu uso, né, o Fibo, né? Eu acho que assim, de uma forma ou de outra, a grande maioria traça de uma mesma forma, vai. Se você tiver dificuldade para traçar o Fibonacci, ele pode ser um grande inimigo seu, porque se você traça errado, as suas decisões vão ser baseadas naquela plotagem lá equivocada, né? Então, não tem muito como funcionar, né? Direito. Enfim. Então, o que acontece? Eu chamo a atenção como vocês sabem, assim, eu estou tentando mudar a forma de operar e tentando operar um pouco a favor da tendência, né? E como todo mundo sabe, se você vai operar a favor da tendência, você tem que esperar o Fibonacci bater um determinado valor de retração, em torno de 50%, e aí se está subindo, né? Você entra comprado e aí ele vai para cima, enfim, essa é uma situação. Mas, quando você está operando contra a tendência, o Fibonacci também pode ser muito útil, né? Então, eu gostaria de mostrar aqui uma coisa que eu acho que é interessante para quem está vendo, né? Então, por exemplo, aqui, eu até poderia traçar um outro aqui ontem, mas enfim, se você estava operando, você deve ter visto que ontem foi um dia muito volátil, né? Então, o que acontece? Ah, se você traçar o Fibo, mais ou menos, né, começando, vamos imaginar que ele estava aqui nesse movimento de alta, certo? Quando você traça ele, não necessariamente pegando o último pavio, mas você pega esse bolo aqui, que está tendo uma consolidação, e você traça o Fibo, você vai ver o seguinte, né? Quer dizer, se você passar ele aqui no 100%, você... E por que eu vou botar ele aqui, né, no 100%? Porque ele foi subindo em linha reta, ele fez esse pullback aqui, essa retração, então aí eu já sabia que aqui era o 100%. Na verdade, quando eu tracei aqui o Fibo, eu não sabia quanto ia ser essa retração, tá certo? Mas eu sabia que a retração tinha começado aqui. Então, para mim, isso é o suficiente para eu traçar ele e entender que desse ponto aqui, onde estava tendo essa consolidação até aqui, foi o 100%. Você teve uma retração que foi aqui até os 75%, ou por aí, né, 70%. Aliás, minto, 61%, que é um nível importante do FIBO, né? E a grande questão é a seguinte: se você vai entrar comprado, você espera, você não vai comprar aqui, né? Você vai esperar um pullback, seja quando for. Se ele continuasse subindo em linha reta, paciência, né? Vamos imaginar assim, se você quer ir a favor, eu pelo menos não entraria, né? Antes de dar algum cansaço, algum pullback, né? E se você quiser ir contra a tendência, né? Então, o que acontece? Quando você vê esse desenho aqui, você pode reparar que aonde ele foi parar essa tendência? No 161%, que é exatamente aqui em cima, né? E aí é um ponto que eu gosto de entrar contra a tendência. Então, na realidade, como não é sempre que ele vai chegar até os 161%, a grosso modo, eu começo, se eu vou fazer, vamos dizer, a estratégia que eu costumo fazer às vezes, né, ainda, que é a do preço médio, enfim, que até hoje parece a mais eficaz, né, pelo menos para mim, né. O que acontece? Eu começo a entrar no meio desse caminho, entre os 100%, 111 até os 160. Por quê? Porque eu acredito que quando ele chega aqui, ele para. E na grande maioria das vezes, ele funciona. Então, tem vezes que não vai funcionar, né? Como tudo na vida, né? E vão ter vezes que você pode ter traçado errado também. Você traçou num ponto errado e isso pode acontecer. Por isso que é bom você treinar bastante, né? Mas, em geral, quando ele bate no 161%,
é um momento que eu costumo ir contra a tendência. Eu acho que é um bom indicativo. Não é melhor você não entrar muito pesado, tudo, mas é uma boa ferramenta, né? Se você for pensar dos 161% até sei lá, 2 horas depois, ele desceu 1.200 pontos nesse caso, né? Que foi um dia muito volátil, né? Eu cheguei a traçar também essa tendência aqui, de um FIBO aqui, mas ele estourou um pouco os 161%. Então eu preferi até não colocar aqui para não confundir vocês, porque na imensa maioria das vezes ele vai chegar até os 100% e não todas as vezes vai bater no 161%. Agora, passar de 161% é alguma coisa que não é muito comum, né? E essa descida aqui também, foi uma descida muito forte, né? Muito rápido também. Então, eu não acredito que funcione tão bem o FIBO numa situação dessa. Então, aqui tinha dado tinha saído aquela questão do leilão da Petrobras, acredito que tenha sido isso, e o mercado desceu muito forte, né? Então, ele não se aplica. O Fibonacci ele funciona bem quando você perceber um cenário como esse, entendeu? Que ele vai subindo de forma, vamos dizer assim, sustentável, vai com sobe, desce, vai, e aí você tem um parâmetro um pouco mais preciso, né? Eu não preciso dizer que eu estava aqui com 59 contratos vendidos, né? Eu estava vindo aqui acompanhando, chegou aqui, eu desovei rápido na hora que bateu o meu preço, né? Mais ou menos aqui, eu devia estar meu preço médio, e, puta, desceu isso aqui, eu desci com 2 contratinhos essa queda toda, entendeu? Porque o grosso já tinha desovado, mas faz parte, não é verdade? Bom, eu vou apagar esse FIBO aqui para a gente não confundir, e aí eu vou mostrar outra coisa agora, né? Primeiro assim, repara essa linha de tendência, né? É um suporte, né? Quer dizer, que você tem uma tendência de alta, você traça ela de um ponto até o outro e você repara que ele toca na linha e sobe, toca na linha e sobe e vai fazendo isso, né? Você teve esse gap de abertura muito grande no dia de hoje e o mercado ele estava com sinais de queda. Então eu tracei um canal aqui, eu mostrei já em vídeos anteriores como é que funciona o canal. Então esquece essa parte que aconteceu ontem, mas a linha de tendência está aqui. E você tem uma linha de queda aqui de tendência. Então, ele toca na linha e desce, toca na linha e desce. Aí, no caso, esse era um canal, quer dizer, que eu abri o canal, ele dobrou o canal, né? Ele chegou até essa outra ponta, tocou na linha e aqui seria um ponto para você vender. E, de fato, quem vendeu aqui se deu bem, você teve uma queda boa. Quando ele voltou a subir, o que acontece? Você tem esse canal aqui, e o que eu costumo fazer? Eu costumo... deixa eu arrastar um pouco aqui. Essa linha rosa aqui, eu posso mostrar também, mas é uma outra linha de tendência, uma linha de resistência, na verdade, traçada semanas atrás, né? Aliás, traçada semana passada, né? Eu posso depois mostrar como é que foi formada essa, mas, enfim, quando você tem essa situação, onde você traça um canal, ele abre, vai até a outra ponta, volta, desce, volta, e aí ele estoura o canal, né? O que eu faço normalmente? Eu traço um novo canal, mas seguindo essa mesma tendência, certo? E normalmente, nessa segunda, na hora que ele pega essa linha de resistência, vamos ver, nesse caso poderia ser um canal nesse sentido, né? Como esse aqui, por exemplo, né? Mas nesse caso você tem uma linha de queda, ele estoura esse canal, ele vai para o outro. Aí eu já traço esse mesmo canal aqui, quer dizer, se você... depois eu posso explicar um outro, só para explicar como é que se desenha isso, o canal no Profit, né? Mas enfim. Quando ele chega nessa segunda linha, eu costumo acreditar nela de novo. E se eu acredito nela de novo, ela funcionou bem, certo? E ela desceu não só esse canal, como chegou no extremo do outro. Porém, quando ele chegou no extremo do outro, o que aconteceu?
ele encontrou aquela linha de tendência que eu acabei de falar, aquela que foi construída uns 2 dias atrás, certo? Então, o que acontece? Você tem uma linha de tendência atual, vamos dizer assim, e ela encontra nessa linha aqui. Normalmente, essa linha aqui, a linha de baixo, né, a linha mais antiga, é a mais forte, quer dizer, a mais, vamos dizer assim, a mais confiável, né, se a gente pode dizer assim. Então, quando chegou aqui, eu desovei tudo. Porque eu falei, eu talvez deveria ter acreditado nisso aqui e entrado comprado aqui, mas isso vai de cada um, né? E o que acontece? Eu vou até apagar isso aqui, porque isso aqui eu vou explicar daqui um segundo. Bom, foi feito uma linha de tendência aqui. Então, você tem essa linha de suporte aqui dessa tendência de alta, e você tinha uma outra linha de tendência aqui, que também era de alta, só que ela era mais atual e mais íngreme, né, do que a outra, mais forte. Beleza. O que aconteceu? Ela furou esse canal, foi para esse. Furou esse canal e foi para esse, certo? Aqui seria um terceiro canal, é um outro ponto que eu costumo entrar vendido, por exemplo. Ou quando ele fura o terceiro canal de subida, vamos dizer, eu entro comprado, né? E não satisfeito, ele chegou a tocar mais uma vez. Então teve um quarto canal aqui, e aí voltou a cair. Tá? Então não estou falando para ninguém fazer isso, mas é uma coisa para você estudar, né? Entender isso melhor. Né? O que aconteceu aqui? Você tem... Deixa eu apagar isso aqui. Você tinha essa linha de tendência, certo? A principal é essa aqui de baixo, mas você tinha essa aqui também. O que aconteceu? Ela furou. Quando a tendência fura, não é uma regra 100% certa, mas você tem essa linha que deveria tocar e subir. Se ela tocou e desceu, ela passa a ser uma linha de resistência, não mais suporte. Então, quando entrou aqui, eu entrei vendido. Eu tenho operado muito pequeno, comprado com, sei lá, 2, 3 contratos, né? Até porque eu estou testando muita coisa, né? Mas enfim, ela tocou nessa linha e desceu, né? Quando chegou nesse quarto canal, também senti mais seguro para entrar vendido. E funcionou, que foi uma beleza. Essa linha aqui, que é uma linha de resistência, ela furou, né? E você vê que nesses dois casos ela bateu nessa linha e voltou, que é uma linha de suporte, certo? Mas enfim. O que acontece? Quando o mercado ele chegou nessa linha, eu já tinha ouvido falar do Fibonacci Fan, quer dizer, que é isso aqui, né? Você tem esse garfo aqui, né? Então você tem essa linha de tendência aqui, e você vai traçar nessa linha de tendência que não tem mais, que ela foi, vamos dizer, furada, vamos dizer assim, e você traça esse Fibo, aqui essa tendência de Fibonacci, aqui essa Fibonacci Fan, né? O que aconteceu? Eu tracei ela quando estava aqui, certo? Porque eu percebi que ela tocou e respeitou a queda. Tracei ela aqui, você vê que ela chega até a extremidade aqui. Quando chegou na segunda, ele desceu de novo, ele tocou nessa aqui, mas não chegou nessa primeira. Desceu, tocou nessa linha aqui do canal e voltou a tocar na linha e caiu. E tocou na linha, evitar pé da região, e está voltando a cair agora. Entendeu? Então eu acho isso também uma coisa interessante. Uma outra coisa que a gente fala bastante, que a gente se vê por aí, é o tal do retângulo, da consolidação. Então, você vê, ele está tendo esse movimento aqui, aí depois ele teve esse aqui, depois parou por aqui. Isso é o retângulo, quer dizer que a gente traça aqui. Normalmente, quando você tem esse retângulo, ele vem, por exemplo, da última linha de tendência, então ele veio subindo, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Então, normalmente, quando você tem esse retângulo e você vem de uma tendência de alta, por exemplo, em princípio, o certo é você pegar na hora que tocar aqui embaixo, vamos imaginar aqui, você entra comprado e vende aqui e às vezes estoura o canal, o retângulo e vai para cima. Se o retângulo fosse vindo a tendência daqui para cá, né, ele provavelmente você iria vender aqui e ele iria furar o retângulo para baixo, tá certo?
Então, assim, de uma forma ou de outra, o que eu digo, assim, o que eu aprendo é que, assim, essa ideia do canal, que é uma coisa que muita gente faz, e eu aprendi melhor com o Caio, Possiede, que nem eu falei num vídeo recentemente aí, muita gente acha que quando toca aqui você tem que entrar babando. E na verdade não é isso. Às vezes ele não vai funcionar no primeiro canal, ele vai funcionar no segundo, no terceiro, enfim. Então às vezes você pode bater aqui, você não precisa estopar aqui, por exemplo. Você pode, se você não tiver pesado, você espera ele tocar aqui para você fazer um ajuste. Provavelmente seu preço médio vai aqui para o meio, aqui você desova uma parte, você desova provavelmente aquilo que você vendeu aqui, você desova aqui, porque seu preço médio já passa aqui, e aqui você pega o lucro, né? Ou B, você estopa aqui, espera a segunda e entra de novo, e assim vai, tá certo? E é isso, acho que por hoje é só, basicamente a gente eu estou fazendo muitos testes, né, como vocês já sabem aí, né, e venho adaptando essa forma de operar que eu venho aprendendo no curso. Inclusive, eu vou estar em Curitiba nesse fim de semana agora para fazer o curso presencial do Caio, vai ser o primeiro curso presencial que eu vou. E o que eu aprender lá e eu puder compartilhar aqui com vocês, eu vou ter um grande prazer, tá bom? É isso, um grande abraço.